E aí pessoal, dia de resenha de HQ, Daniel aqui, hoje orgulhosamente com uma edição especialíssima do Pipoca e Nanquim, Undertaker, que conta com arte de Ralph Meyer, roteiro de Xavier Dorrisson e cores de Caroline Delaby. Essa que é uma edição que já bota uma banca enorme, tá? Já vamos falar da qualidade geral gráfica do álbum, mas chama muita atenção quando você pega aqui na contracapa duas coisas, tá? Que normalmente em muitas histórias já parece meio suspeito, tá? Que é, primeiro, sucessor de Blueberry e um dos melhores faroestes em quadrinhos já concebidos, tá? Quando eu falo que soa suspeito, porque, óbvio, né, esse tipo de texto em contracapa é claro que vai exaltar HQ e tudo mais. Só que aqui vou falar que os caras não mentiram, tá? O Undertaker é algo que está absurdamente acima da média em todos os quesitos artísticos que você possa imaginar, tá? E essa que é uma série francesa bem recente, tá? Nós temos 6 tomos aqui compilados nessa edição definitiva. O último que saiu em 2021, né? Uma série que começou ali entre 2014 e 2015. Aqui nós temos até 2021, mas ela ainda está rolando na França. Já saiu mais um álbum ano passado, mais um tomo no caso, e o outro já foi anunciado, então isso vai continuar. Agora, vamos lá. Isso não é nenhum impeditivo para você falar, pô, cara, mas a história não acabou. Olha, isso aqui, se você comprar, você não vai se arrepender, independente de nunca mais sair no Brasil, né? E a gente sabe que se tudo correr bem, obviamente que vai sair o volume 2 aqui, de qualquer forma, mas se não sair, você está, sabe, com uma obra fantástica nas mãos, tá? E eu não estou exagerando, vou explicar por quê. Bom, começa aqui. O tamanho do álbum aqui, ele já chama muita atenção, tá? Na proporção com a minha mão, vocês já percebem que é algo bem acima, né? Algo que você vai ter que achar um lugar especial na sua estante. E, na comparação, falou do Blueberry lá na contracapa, olha a diferença do tamanho do Blueberry para o Undertaker. Blueberry que já é um show de detalhamento nas suas páginas, né? Moebius que fazia tudo em duas folhas de A3, né? Cada página para dar conta desse detalhamento. E aqui a gente tem algo da mesma envergadura artística. E para a gente partir direto para a história aqui, vou pedir para vocês aquele like esperto logo no começo, senão você esquece. Se não se inscreveu no canal também, por gentileza, faça isso. Não esqueça de ativar o sininho. E se você está vendo pelo celular também, por gentileza, não esqueça do botão hypar, que ajuda canais pequenos como esse. Bom, vamos lá. Na sinopse, Jonas Crow é um agente funerário com uma ética bem própria. Um cara, assim, um personagem que já chama muita atenção, porque a história começa, ele já adota aí um abutre, né? E segue a história a partir do momento em que ele é contratado para levar um ricaço que tem aí sua morte anunciada, né? Só que essa travessia, obviamente, ela vai envolver, para não dar spoilers, tá? Eu vou falar brevemente de cada história aqui. As consequências de uma afetam outra, e assim sucessivamente. Então tem uma cara mesmo de série, né, de um álbum para o outro, mas isso eu vou tentar desdobrar aqui sem falar muito, tá? Dar detalhes da história. Bom, enfim, é claro que essa travessia envolve aí ouro, vai envolver pessoas atrás desse ouro e personagens periféricos ali que terão alianças forçadas. E nesse rolê, o Jonas Crow ele já chama muita atenção pelo seguinte: a gente saca que ele é um cara com um passado violento e um passado misterioso, que será revelado aos poucos aqui nesses 6 capítulos. E
obviamente que ele tem uma ética toda própria, né? Todos esses personagens eles trabalham dentro desse tipo de zona cinzenta, moralmente falando, que é justamente para deixá-los mais interessantes. Só que o Jonas ele não soa como um pastiche de nenhum personagem de faroeste que você já viu. E todas as motivações aqui envolvendo esses personagens, o mundo pelo qual eles transitam, lembra muito, para pegar aí na veia dos fãs de faroeste, e principalmente do faroeste italiano, o spaghetti western, o Jonas ele parece muito um personagem de spaghetti western. Aliás, todas as motivações e todas a construção moral aí desses personagens, o ethos e o pathos desses personagens, eles parecem muito com o faroeste italiano, e isso é bacana pelo seguinte: se você manja um pouco de cinema, você gosta de western, sabe como é que funcionava esse tipo de produção, você sabe que o faroeste feito na Itália, ele tinha personagens interessantíssimos e tal, ele teve assim uma fase áurea, mas ele nem de longe tinha a mesma grana, o mesmo investimento que um faroeste dos Estados Unidos, tá? Então você imagina essa liberdade conceitual que os italianos se permitiam com a grana de Hollywood. E aqui você tem, acho que dá para pintar um cenário bacana aí na sua cabeça com essa informação. Porque o Undertaker, ele é absurdamente bem escrito, tá? Não somente na construção dos personagens, né, que sabe, são realmente vivos, né? Você consegue comprar motivações, não tem nada que pareça forçado aqui. Você torce por uns, você odeia outros, mas ninguém é 100%, obviamente, né, que ninguém é 100% bom ou ruim aqui, mas não é simplesmente isso, né? Existe um investimento assim fantástico no que se refere à escrita de roteiro nessa HQ. E conforme as relações elas vão evoluindo nessa história, a gente vai obviamente se envolvendo mais com eles, né? Com todos esses personagens, os principais, é claro, né? Mas existe aqui uma jogadinha muito bacana aqui do Dorrisson, que é insinuar de um álbum para o outro, por exemplo, que criou-se um status quo, o primeiro tomo era como se fosse, sei lá, um piloto de série, criou-se um status quo, um elenco fixo que vai acompanhar esse personagem até o fim e é assim que vai rolar. Não, é muito imprevisível o que acontece, mas imprevisível demais, tanto nas resoluções dos conflitos aqui apresentados, quanto também nas decisões que os personagens tomam, né? No enriquecimento do pano de fundo de cada personagem, conforme a gente vai conhecendo-os melhor. E lá na frente, você realmente se surpreende com os caminhos que a história toma. Tá? Isso é absurdamente admirável se a gente pensar que ele está trabalhando aqui com uma estrutura de história super tradicional, mas super tradicional mesmo. Undertaker não é algo que se proponha a grandes subversões textuais ou mesmo visuais, tá? Porque é tudo muito tradicional, mas esse tradicional é feito com um carinho e com uma competência ímpar, tá? E é por isso que eu falo que essa HQ, ela me marcou demais esse ano, tá? Já posso cravar que é uma das melhores, se não a melhor que eu li esse ano, fácil, tá? Porque justamente ele te surpreende ao insinuar que é uma história comum, tá? E dependendo de como você encara esse adjetivo, é uma história comum de fato, mas não é esse comum que impede o roteirista de ser brilhante. E conforme a história avança, olha, o que já estava muito bom, quando passa pro tomo 2 e outros personagens são apresentados, a coisa se eleva, porque você acha que teremos algo parecido
na história seguinte, né, no arco seguinte. E não tem. Ele consegue apresentar aqui, por exemplo, no segundo arco, que é o Ogro de Suttercamp, né, o primeiro é o Devorador de Ouro, o segundo é o Ogro de Suttercamp. Você tem um vilão que é, olha, magnífico, mas magnífico mesmo. E você realmente não sabe para onde vai esse vilão, o que vai acontecer com esse vilão no final, qual é o grau do relacionamento dos envolvidos com ele, principalmente o Jonas Crow, que justamente existe um passado em comum aí, a gente vai descobrindo mais, só que nada resolvido simplesmente em um duelo lá no final, matou, foi preso, caiu do penhasco, nada é feito dessa forma. E quando você acha que já chegou no ponto alto da história, os últimos capítulos que compõem o arco Índio Branco, esse é sinceramente devastador mesmo, porque ele consegue novamente dar um passo além no roteiro, falando assim, colocando em xeque aí o choque cultural entre homem branco e nativos norte-americanos aqui, de uma forma que o homem branco ele está acabando com essa cultura, mas existe quem resista ainda. E quando o Jonas entra nessas discussões, né, nesses conflitos com esse povo, as discussões elas são fantásticas, e são fantásticas no sentido de que você percebe que cada um dos lados, quando eu estou falando um dos lados, eu não estou falando do lado do homem branco que chega, mata todo mundo e toma a terra, eu estou falando o pensamento, a filosofia de vida do Jonas, né? Você percebe que os dois têm sua razão, você não consegue simplesmente ficar do lado de um e de outro quando eles conversam, quando rola esse choque cultural. E o desenvolvimento da história também, eu não quero falar muito também, tem mais elementos do passado do Jonas, tem vilões que são realmente admiravelmente bem escritos. Então, fico por aqui falando do roteiro, tá? Porque é realmente fora de série, é aquele negócio que te emociona de ver a competência com que alguém ainda consegue trabalhar com esse tipo de história, tá? E eu falei pra caramba aqui, mas a parte visual também, obviamente que pelo tamanho, né, quando a gente compara com o Blueberry, que já era ultra detalhado, e a gente vê isso aqui, que tá num formato ainda maior, e justifica esse formato porque a profusão de detalhes aqui, a construção de cenário, a narrativa, nossa, é de encher os olhos mesmo. A gente tem momentos aqui que parece que você está olhando realmente uma janela de desfiladeiros, você está vendo toda uma cidade ali realmente retratada ali, tamanha a imersão que a arte do Ralph Meyer permite a nós aqui. Só esse quadro aqui já diz muito, só que você tem muito mais coisas aqui, que essa parte aqui, por exemplo, né, você vê 2 quadrinhos aqui, depois uma grande massa de preto, e esse pedaço aqui, quando a gente bate o olho, a gente fica parando e tentando olhar para o horizonte, né, para ver até onde a vista alcança, de tão bem retratado que é. É uma arte também acima de qualquer suspeita, com uma cor que acompanha essa grandiosidade também. E muito bem narrado, inclusive, tá? Não tem. Eu acho que esse é um quadrinho que encanta e interessa não apenas os fãs de western, que já estão comprados aí. Eu tenho certeza, né? Se você era fã de western, nunca tinha ouvido falar ou estava na dúvida se comprava, eu sei que já deu para convencer. Agora, se não é o teu caso, cara, isso aqui é um primor de roteiro e arte. É emocionante de várias formas, tá? Não tem só aventura desenfreada, tem muita ação. De repente, da forma como eu falei, posso ter dado a impressão de que
fica muito no diálogo, é muito introspectivo, mas não, acontece muita coisa, e muita coisa dramática, muita coisa de ação, e tudo super bem encadeado. Você quer ver de fato como é que termina, e claro, fica o gancho para continuar, é claro, ele está continuando lá fora, mas isso, de novo, não é impeditivo. Compre esse álbum, eu sei que é caro, até pela envergadura gráfica dele, mas vale cada centavo que você pagar nele, tá? Para não dizer que tudo são flores, vou só reclamar de algo na edição nacional, que também não é algo que vai fazer com que você deixe de comprar, mas fica aí a ressalva que eu coloco, porque o nome Undertaker, né, que é o nome do álbum original, eu entendo perfeitamente manter o nome original, é claro. Até não sei dizer se isso é uma imposição de quem licencia essa HQ para outros países e tal, mas se for ou se não for também, eu entendo perfeitamente a opção de manter esse nome aqui para não precisar mexer no design e tal, tá tudo certo aqui. O que eu realmente não concordo é ver a palavra Undertaker aparecer aqui em diálogos corriqueiros. Né? Por exemplo, quando alguém vai se referir ao Jonas, então, Undertaker. Isso eu acho realmente ruim, tá? Você, sei lá, procurar um sinônimo e tal, acho que haveria formas de resolver isso, até porque os termos coveiro, o papa defunto, aparecem aqui em outras situações. Mas quando alguém vai chamar o cara, Undertaker e tal, isso eu realmente não gostei, tá? No começo me tirou um pouco da história, mas conforme eu embarquei aqui, parei de ligar, acostumei, mas mesmo assim fica aí o registro da minha ressalva em relação à tradução da HQ. Beleza? Então é isso, acho que eu falei bastante aqui do Undertaker, mas eu fiquei muito empolgado de fato com essa HQ, ela realmente merece sua atenção, de fato é algo muitíssimo especial. Então se você gostou, dá uma olhada aí no link na descrição do vídeo, compra aí pelo nosso link para ajudar aí, tá? E se você ainda não se inscreveu no canal também, por gentileza, faça isso. Não esqueça de ativar o sininho. Se não deu like também, por favor, botão hypar. Formiga Elétrica também tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, está aparecendo aí na tela. Dá uma olhada lá se você quiser ajudar ainda mais esse canal. Não esqueça que a gente tem um podcast no Spotify também, que é replicado aqui no YouTube. Sai às sextas-feiras, uma vez a cada 15 dias. E é isso. Uma excelente leitura para vocês.